Todos os seres humanos podem nascer com vozes mais leves, mais intermediárias ou mais pesadas. Tá. É como você ouvir um timbre sonoro pesado. Vou dar um exemplo de voz pesada. Estou usando peso. Intermediário. Bem leve. E cada um nasce com uma propensão melhor de trabalhar em determinadas notas musicais. Então, quando a gente fala das classificações dos cantores líricos, nós temos nos homens os tenores, que todo mundo conhece por causa do Pavarotti, né? Aham. Temos os barítonos, que são as vozes intermediárias entre agudo e grave, e as vozes dos baixos. Tá. Então, quando a gente compara o tenor com o baixo tem essa voz assim, ó. A pessoa fala, parece até que você tá ouvindo uma pessoa de outro mundo às vezes. Parece que a pessoa tá até rotando falando. Que louco. E né? é o baixo. Isso, É é equivalente como ao instrumento. baixo do instrumento, mas ele canta com essa voz, né? Com essa voz grave. Quando você compara a voz do tenor, a prega vocal do tenor com a do baixo, a prega vocal do tenor é muito mais fina e muito mais curta. A prega vocal do baixo é muito mais longa e mais larga, grossa, tem mais massa muscular. Então, o que define o timbre de grave para agudo é a quantidade de tecido que compõe cada uma das pregas vocais. E a gente nasce com uma certa propensão, né? Aos 12 anos, em direção aos 14, a gente vai definindo se a gente vai ter voz mais aguda, mais intermediária ou mais grave. No meu caso, eu sou barítono, porque eu tenho os graves, se eu quiser, e também tenho os agudos, se eu quiser. Entendi. Inclusive na fala e no canto também. Entendi. Né? Mas não adianta, por exemplo, eu tentar cantar uma canção que seria para um tenor, que vão faltar Vai uns chegar três num ponto que você não vai alcançar. Exatamente. Entendi. O alcance vocal é em direção aos agudos e em direção aos graves. Geralmente, essas classificações líricas, cada uma dessas classificações tem 14 notas musicais cada uma. São especialidades. Elas servem para definir os papéis das óperas seculares, né? Pela voz, né? Pela voz mesmo. Essa questão de voz grave, por exemplo, eu lembro muito do Axl Rose, Exato. do Guns N' Roses, que é um baita vozeirão assim. um baixo. E é o mesmo cara que canta... Uau, uau. Exato. Então, assim, obrigatoriamente, para você chegar no agudo do Axl Rose, você tem que ter na voz normal uma voz grave, ou isso não tem nada a ver, ou é controle? Assim, eu penso muito sobre o assunto. Nunca consegui ver um tenor de voz aguda, conseguir fazer o drive do Axl Rose como o Axl faz. Tá. Então, eu imagino que o mecanismo de reforçar a região passada, ou seja, a região após sol lá, após 440 Hz para cima, reforçado como o Axl faz, tem que ter massa muscular para aguentar isso. Se for um tenor, talvez não tenha aquela massa para conseguir dar aquele brilho que o Axl consegue dar. E o Axl faz mais do que isso. Ele vai nessa região de 440 Hz E fica. e desce com esse ajuste uns 2 semitons para baixo. Ah, entendi. Então ele usa uma voz desde a região intermediária já com esse ajuste de cima. You know where you are. You're in the jungle, baby. You're gonna die. Esse é o drive. É o drive que ele usa. Então tem que ter massa muscular para conseguir fazer esse tipo de emissão. Né? Então, tem no Miles Davis, né, do Velvet Underground, junto com um projeto com o Slash. Fica lindo, mas fica tão limpo que não dá para imaginar que é um Sweet Child of Mine. A gente fica esperando aquele O drive. drive, justamente. Do né? Axl, Aquela rouquidão que parece. que só ele tem, quem sabe um pouco de Robert Plant tem, e Steven Tyler também tem um pouquinho disso, né? Tem alguns cantores, né? E cada um, inclusive, leva a gente para falar um pouco sobre a... Não é diria individualidade ou a questão única, né, da voz. Exato. A voz é igual uma impressão digital, quase. Digital.